Outro problema grande na hora de se traduzir de uma língua para outra são as expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, elas costumam vir com a situação real e uma capa, que é o que nós falamos. Exemplo de uma capa. De grão em grão, a galinha enche o papo. Na realidade, isso é a forma brasileira do nosso português de se falar. Mas o problema, a situação real aí é, de pouco em pouco se bate o objetivo. Nas outras línguas, eles não precisam usar essa mesma capa de grão em grão, a galinha enche o papo. Em alemão, por exemplo, isso aqui eu estou inventando, pode ser de degrau em degrau, se sobe o prédio, ou de tijolo em tijolo, se sobe um muro. E aí, na hora de traduzir, você vai ter que traduzir como o brasileiro se expressaria. Se você traduzir ao pé da letra, é problema. Outro exemplo aqui. Quando a gente está entre duas situações ruins, que para onde a gente for, a gente se prejudica, nós usamos a capa, eu estou entre a cruz e a espada. Mas existem outras coisas ruins que nas outras línguas pode servir de capa. Por exemplo, em outra língua pode ser eu estou entre o leão e o tigre. Mas você vai ter que traduzir leão como sendo cruz e tigre como sendo espada, porque entre a cruz e a espada é como nós dizemos aqui no Brasil. Você não pode traduzir ao pé da letra. Você tem que passar para a sua língua, no caso a nossa, o português do Brasil, como o brasileiro falaria. E aí é onde acontece esse choque. Outra expressão idiomática, que é uma das que eu mais gosto, é quando você sai para resolver um problema e consegue resolver dois. Esse é o problema real. Qual é a capa que a gente usa aqui no Brasil? Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Mas essa capa, em outra língua, pode ser matei 2 soldados com um tiro só, derrubei 2 copos com uma cotovelada só. Em inglês, a expressão é eu matei 2 passarinhos com uma pedrada só. E aí você vai ter que, na hora de traduzir para o português, você vai ter que traduzir passarinho como sendo coelho e pedrada como sendo cajadada. Porque no Brasil nós falamos assim, certo? Outra coisa também é a estrutura da frase. Olha só esse exemplo aí, que eu estou colocando na tela. Eu dei um livro para Maria. Quem entende de sintaxe vai saber que eu é o sujeito. Dei é um verbo transitivo direto e indireto, porque pede 2 complementos. Um objeto direto, que é um livro, sem preposição. E o objeto indireto, que é para Maria, com preposição. E tem que seguir essa mesma ordem, certo? Não existe o verbo transitivo indireto e direto. É sempre o objeto direto primeiro e o objeto indireto depois. E aí nós estamos acostumados, na hora de falar, mesmo quem não sabe disso, fala usando a estrutura sujeito, verbo transitivo direto e indireto e 2 objetos, um direto e um indireto. Né? Porque o verbo dar, ele pede 2 complementos. Eu dei o que para quem? Mas olha só como ficaria essa frase em inglês. I gave Mary a book. Mesmo você que é fera em sintaxe vai se surpreender agora. Por quê? Porque em inglês existe uma coisa que não existe no português. O verbo bitransitivo, com 2 objetos diretos. Note que Mary não tem preposição e a book também não tem preposição. Então, o verbo bitransitivo não existe no português. Um sujeito, um verbo bitransitivo e 2 objetos diretos. Essas estruturas mudam de um país para outro. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente do Japão para vocês verem que diferença grande. Em relação às flexões, e isso é um caso que atrapalha na hora da tradução e de se aprender inglês. Por quê? Nós estamos acostumados aqui, e muitos brasileiros erram, e a gente erra no nosso dia a dia, as flexões. Né? Gênero, número, grau, voz, tempo. Pessoal, isso não existe no inglês. E aí a gente fica procurando na língua dos outros algo que não existe e que existe na nossa. Por exemplo, gênero masculino e feminino. Isso não existe em inglês. Existe a palavra homem e mulher. Mas não existe, por exemplo, a palavra cat, gato, gato, gata. Isso não existe em inglês. E aí a gente fica procurando isso na língua dos outros e não vai achar. Muito menos no inglês, que eu vou começar a dar as aulas. Como é que eles sabem que um gato é macho ou fêmea? Na mente do americano, você tem que colocar a palavra macho e fêmea. Não existe gato e gata. É dog para cachorro e cachorra e ponto final. Aquela palavra de, THE, que é o artigo definido, é O e A. Serve para os dois. Por quê? Porque para eles isso não existe. A gente tem aqui no nosso português o comum de 2,
o substantivo comum de dois, que seria pato, pata. E aí um brasileiro, quando escuta pato, sabe que é macho. E quando escuta pata, sabe que é fêmea. Mas existe o sobrecomum, que é o caso de criança. Serve para menino e menina. Não existe a criança e o crianço. Vítima. O homem e a mulher são vítimas. Não existe a vítima e o vítimo. O estudante e a estudanta. A testemunha e o testemunho. Existe o testemunho, mas não com o mesmo papel de a testemunha. E aí, como é que a gente reconhece criança se é menino ou menina? Na nossa cabeça isso não importa. Mas isso é o exemplo do sobrecomum no Brasil. Para os americanos isso é geral. Não existe feminino e masculino. Você tem que colocar a palavra macho e fêmea. Nos animais, já que eu usei cat e dog como exemplo, nós temos gato e gata, masculino e feminino. Mas quando você fala mosca, na minha cabeça não vem a mosca e o mosco, não. O masculino e o feminino. Mosca é um inseto. Escorpião. Vem na sua cabeça que você está assistindo o vídeo agora a escorpiona? Não, escorpião é o bicho. Em inglês, cat é o bicho. É o bicho que bebe leite e a voz dele é miau. Mas não existe. Quieto, quieta. Dogo, doga. Isso não existe. Certo? Outros exemplos. Tartaruga. Imagina aí a tartaruga e o tartarugo. A cobra e o cobro. Quando a gente fala cobra, pensa no animal. Gênero não existe em inglês. Outra coisa que não existe em inglês. Número. Esse negócio de singular e plural não existe em inglês. E a gente quer achar isso nas frases, mas não vai achar. A única palavra que recebe S para indicar que é mais de um, que existe mais de um, é o substantivo. Numa frase, só cat iria para o plural. E a gente estranha isso. Olha só essa frase que está na tela aí. O gato amarelo subiu ou foi para o muro. Pulou para o muro. Se a gente fosse colocar isso no plural, seria os gatos amarelos pularam para os muros. Todas as palavras vão para o plural. A única palavra nessa frase que vai para o plural em inglês, como olha aí na tela, the yellow cat jumped to the wall. A única palavra que vai para o plural aí é cat. Mas the, que é o artigo, yellow, que é o adjetivo, que o verbo, não vai para o plural. Só quem vai para o plural, em questão de quantidade, para você saber se foi um ou dois, é o substantivo. Mas isso não é considerado como singular e plural. Você vai ter que se adaptar a falar todas as palavras da frase, tudo no singular, e apenas o substantivo colocando S. Certo? Outra coisa que não existe no inglês. Grau, aumentativo e diminutivo. Esse final, inho, ão. Gato, gatinho, gatão. Você vai ter que usar a palavra little, que é pequeno, e big, que é grande. Gatinho, little cat. Gatão, big cat. Não existe essa flexão, essa desinência no final, que indica o aumentativo e diminutivo. Os tempos verbais. A flexão de tempo. Nós aqui no Brasil, a gente usa o verbo no presente, no passado e no futuro. Eu gosto, eu gostei, eu gostarei, eu gostava. Isso não existe no inglês. Como é que eles resolveram essa situação deles? Eles criaram palavras chamadas de auxiliares, que essa palavra é o que indica que a frase está no presente, no passado e no futuro. O que acontece? O verbo fica normal. Em todos os tempos verbais. Você coloca o ED. Tudo bem que a gente coloca o ED no passado, vocês vão ver isso aí. E tem aquela questão do S na terceira pessoa do singular do presente. Mas isso não é conjugação verbal. É tanto que você coloca o ED no passado, mas coloca em todos os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo fica com ED. Não tem diferença nenhuma. E aí a gente vê esses auxiliares que não significam nada, ele só está transformando a frase para o presente, para o passado e para o futuro, e a gente quer traduzir isso para o português. Não existe, essa palavra vai ser uma palavra inútil na frase. Se você perguntar a um americano o que significa essa palavra aqui, ele vai dizer não significa nada. Essa palavra só indica que essa frase está no passado. Isso existe no português? Não. No português o que indica o presente, o passado e o futuro é a desinência, modo temporal, no final do verbo. Isso não existe no inglês. Outra coisa que o inglês perdeu é a concordância entre o sujeito e o verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Por causa disso, nós podemos criar frases, orações sem sujeito, sujeito oculto, sujeito indeterminado. O verbo fica normal em todos os pronomes. Certo? Você vai dizer eu pulo, tu pulo, nós pulo, vós pulo, digamos, né? Que eu estou fazendo uma comparação aqui com o português. O verbo vai ficar na forma original. Então, como é que eu vou saber quem é o sujeito da oração
que no Brasil a gente pode ocultar. Fui à feira. Eu. Fomos à feira. Nós. No inglês, como o verbo fica normal, eles criaram uma nova regra para isso, que é o quê? Sujeito obrigatório. O sujeito não pode ser oculto em inglês. Ele é obrigatório estar em todas as frases. Isso atrapalha a gente no quê? Atrapalha na tradução. Em que caso? Os brasileiros costumam escrever, os que não entendem de inglês, e eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou dizendo que tem gente que está aprendendo, está iniciando e não sabe a forma correta, e escreve: é o amor, ex, love. Só que essa frase tem que ter o it, que é o pronome, mesmo ele não tendo tradução nenhuma. É o amor, it, ex, love. Você tem que colocar. Aí você pergunta ao americano, o que é esse it? Ele vai dizer, não significa nada, é o sujeito da oração, que é obrigatório estar aí. É primavera. Primavera em inglês é spring. Você não pode dizer, é primavera, ex, spring. It, ex, spring. O it, na hora de traduzir para o português, ele não vai ser traduzido. Mas você vai ter que colocar lá. Está quente, porque o verbo to be, is, pode ser é e está. Está quente. Is hot? Não, você tem que colocar o it. It is hot. Tá certo? O it não vai ser traduzido, mas o sujeito ele é obrigatório. E aí todas essas diferenças fazem com que as línguas choque a tradução. Então é melhor você já aprender raciocinando na outra língua do que você está tentando comparar com o português. O português é uma língua, as outras são outras. No Japão, um fato interessante, no Japão não, o japonês só existe 2 tempos verbais. O passado e o não passado. Eu achei incrível quando eu consegui entender isso. O não passado é o presente e o futuro, que se escreve do mesmo jeito. Eles definem se a frase é presente ou futuro com a palavra hoje e amanhã. Então só existe eu fui à feira, eu vou à feira. Eu vou à feira hoje, presente. Eu vou à feira amanhã, futuro. Não existe eu viajarei. É eu vou viajar para o japonês. Eu vou viajar hoje, eu vou viajar amanhã, eu viajei. Então, para o japonês só existe 2 tempos verbais, passado e não passado. Se adaptar a isso é complicado. A gente está acostumado a uma infinidade de tempos verbais. Eu ando, eu andei, eu andava, eu andara, eu andarei, eu andaria, eu estou andando, eu tenho andado, eu gosto de andar, eu vou andar. No japonês é eu fui, eu vou, presente, futuro. Então, na hora de aprender uma língua, seja essa ou seja outra língua, seja inglês ou qualquer outra língua, esses detalhes eles vão ser bastante importantes. Eu vou concluir o vídeo agora e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que mesmo que você só assista essa videoaula uma vez, mas que tenha aberto sua mente para essas diferenças. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha videoaula e recomendo que vocês comecem a assistir o meu vídeo Aulas de Inglês 2. Por quê? Lá eu vou ser bem objetivo. Eu não vou ficar dando explicações, não. Eu vou colocar as frases que vocês precisam, criar situações com várias situações. Não vou traduzir em português, porque eu vou colocar a tradução escrita embaixo. Vou falar a frase devagar e depois 1 ou 2 vezes, dependendo da frase, na velocidade normal. E aí eu vou só acumulando frases para vocês que querem aprender falar inglês. E quem sabe, quando eu melhorar o meu japonês, eu talvez até coloque videoaulas em japonês. Bom dia para vocês e eu espero que realmente tenha ajudado.